Senhor Jesus, divino amigo, querida Dona Ivone Pereira, muito obrigado pela oportunidade a nós concedida nessa noite de nos debruçarmos sobre a tua obra, de estudarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, que a senhora se dedicou muito. Abençoa a nossa companheira que fará uso da palavra, que ela possa contar com as boas intuições do mais alto e que possamos aprender um pouco mais da tua doce obra, Dona Ivone. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Dona Ivone, e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A nossa Carmen Silveira, atualmente radicada em Cabo Frio, está com a palavra. Vamos ouvi-la com atenção e carinho. Muito obrigado. Antes de eu começar, eu queria agradecer muito, porque no ano passado eu fui muito requisitada para fazer lives e disse não a muitas. Aí este ano eu agora amo, eu agora não digo nem um nãozinho, porque eu gostei de fazer e acho que esse é um modo que não se volta para trás. Vocês imaginam que ontem o meu sobrinho bisneto de 10 anos foi conversar com a professora dele e com 17 coleguinhas pelo Zoom. Eu pelo Zoom, septuagenária, e meu sobrinho bisneto com 10 anos usando o Zoom. Isso é tão enriquecedor, isso é uma coisa maravilhosa, porque Deus está dando, aproveitando o escândalo do coronavírus, está dando oportunidade para todos nós crescermos, aprendendo metodologias diferentes, que já sabíamos que existia, mas por preguiça, por dificuldades, não fazemos. Então, antes de eu iniciar, eu queria ler um parágrafo da obra Vinha de Luz, o capítulo 74. Aliás, desculpe, 75. Esperança. Que o benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, diz. Um parágrafo. À noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Essa é a tônica do que nós vamos conversar hoje. Porque no livro Recordações da Mediunidade, eu sei que vocês conhecem, mas eu vou mostrar, essa é a minha capinha. Recordações da Mediunidade. É uma obra magnífica do ano de 1966. Quer dizer, contemporâneo de todos nós que estamos aqui, imagino, a maioria de nós. Porque a Dona Ivone nasceu em 1906, no princípio do século passado. E foi nossa contemporânea, porque ela voltou à parte espiritual em 1984. Então, a maioria de nós que estamos aqui fomos contemporâneos da Dona Ivone. Esse livro é um livro em que ela faz relatos mediúnicos, vários casos em que tem a contribuição de Charles, de Dr. Bezerra, de Bittencourt Sampaio, de vários espíritos de escola. É um livro de 10 capítulos. Ela não capitula, mas se você for contar, são 10 capítulos, além da introdução, lógico. Então, no 8º capítulo, ela escreve assim: complexos psíquicos. Ou seja, coisas que nós não estamos acostumados,
ou se estamos, não conhecemos. E ela abre o estudo com uma pergunta, como sempre ela faz, de O Livro dos Espíritos. O meu livro estava errado. O meu livro diz que a questão é 21, não é 22. Né? Não sei se é o meu livro ou de vocês. Livro dos Espíritos, questão 22. O Allan Kardec pergunta aos espíritos: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Nosso codificador, ele era um sábio. Ele veio de várias reencarnações seguindo Jesus. Então, quando ele pergunta algumas coisas, não é que ele não saiba. Ele pergunta porque ele quer a universalidade das respostas para que pudesse deixar para nós o nosso Consolador. Então, a resposta é que vai conduzir o nosso estudo e diz: do vosso ponto de vista, explica os espíritos de verdade, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Quer dizer, nós falamos da matéria, do que nós seguramos, do que nós vemos, do que nós sentimos. Aí os espíritos continuam. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Claro, é só olhar o cosmo, não é? É só nós olharmos aquelas imensas estrelas do firmamento. São milhares de anos-luz. O que tem entre elas e nós? Não sabemos. Que tipo de matéria é? Não sabemos. Sabemos que é uma matéria escura? Tem espírito? Não tem. Não é? Então, isso é desconhecido para a nossa pequenez mental. E aí eles completam. Pode ser, por exemplo, tão etérea, falando da matéria, e sutil, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. E ele completa, os espíritos completam. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Ela traz isso como abertura para falar dos complexos psíquicos. Coisas que nós não imaginávamos que poderia acontecer. A história é muito bela, porque a Dona Ivone sempre fala historinhas. Então, ela diz que o ano era de 1958 e que um parente dela, de nome C, quer dizer, ela fez que nem Kardec, né? Quando falou das médiuns, põe o primeiro nome, C, adoeceu em Minas Gerais. Então, ela foi convidada a ver o que ela poderia entender da doença do seu parente. Como nós sabemos, a mediunidade da Dona Ivone era extraordinária. Porque médium ela continua no mundo espiritual. Então, ela tinha a oportunidade de ter uma vista muito grande, entrar no estado alterado de consciência e poder perceber espíritos com os nuances, com cores, com feições, com detalhes. Com detalhes. Isto, meus amigos, que eu estou falando, e vocês conhecem, é muito raro. A gente vê, tem um espírito lá, você não conhece, você não vê os detalhes do rosto, mas a Dona Ivone, ela conseguia ver detalhes. Então, ela diz que quando ela entrou lá, imediatamente ela viu o doente que foi diagnosticado com úlcera duodenal. Passava muito mal, vomitava com dores. E que ela viu duas entidades, ou seja, dois espíritos. Um deles estava deitado no chão, numa esteira, sujo, tudo imundo. E o outro,
que estava sofrendo muito, vomitando com asfixia, com dores, que logo ela descobriu que ele foi um suicida que se suicidou por formicida. E por isso que ele passava tão mal. De nome, Adão. Esse suicida foi levado por Charles, o benfeitor da Dona Ivone, um dos benfeitores, para o grupo espírita Meimei, lá em Pedro Leopoldo. E foi justamente o nosso Francisco de Xavier que conversou com ele e o tirou daquela casa e o levou para ser tratado, com certeza, na colônia Maria de Nazaré, no livro Memórias do Suicida, do livro Memórias do Suicida. Então, Dona Ivone olhou e disse: ah, que bom! Já o primeiro, conseguimos resolver o problema. E o segundo? No dia seguinte, quando ela voltou para o Rio de Janeiro, né, ela ficou pensando: como é que eu vou fazer? Charles disse: a senhora volte e a senhora tem um compromisso de ajudar esse espírito. Ela disse: mas como? A senhora tem uma tarefa. A senhora vai ajudar esse espírito num transe mediúnico. Ele não pode ser ajudado na reunião mediúnica. Ele vai ser ajudado através da sua mediunidade. A senhora vai amá-lo como se fosse um ser muito querido, porque ele precisa de ajuda. Qual a dificuldade que aquele homem tinha? O seu parente C comprou uma casa que ele reformou. Essa casa foi reformada num local onde existia no passado uma hortinha, tipo uma coisinha simples. Então eles jogaram aquilo tudo embaixo e fizeram uma casa bonita, com jardins. A Dona Ivone, desde o primeiro momento que entrou na casa, não via a casa bonita. Ela via uns escombros. Ela via o que realmente fora. Então, a mediunidade dela permitia que a matéria física não existisse e ela pudesse ver o tempo, o passado. Então, Charles disse para ela: olha, o nome desse homem que você está vendo é Pedro. E ela descreve o Pedro assim: um homem de mais ou menos 40 anos, avantajado, obeso, de cor negra. E que, pela sua aparência, com os pés inchados, deveria sofrer dos rins. A primeira coisa que me chamou a atenção é: que detalhes eram esses que a Dona Ivone via? O pé inchado, as roupas rotas, e ela o via deitado numa esteira. E assim começou, durante 2 meses, a conversação da Dona Ivone com o Pedrinho, a ponto dela chamá-lo de Pedrinho. Num sistema de atendimento espiritual de muito cuidado, de muito amor. Quem é esse fantasma? Não é porque ela disse que era como se fosse um fantasma. Ele foi um homem
muito pobre, que tinha uma horta, tinha galinhas, tinha várias plantinhas que ele usava para o seu consumo, porque ele tinha ficado viúvo. E ele ficou muito doente dos rins. E deixou de trabalhar um tempo. 3 meses, praticamente. E quando ele se apresentou a Dona Ivone, ele disse, olha, ela disse, Pedrinho, como é que você está? Ele olhou para ela e disse, Sinhá? Ô, Sinhá, a senhora não vê que eu estou muito doentinho? Que eu estou muito ruinzinho? E a Dona Ivone respondeu para ela, eu vi, mas quem sabe que você possa procurar um médico? Ele disse, eu não posso, porque quem vai tomar conta dos meus animaizinhos, das minhas plantinhas? Como é que eu vou sobreviver? Eu estou doente, mas ainda não morri. Vejam, meus amigos, a dificuldade dos espíritos entenderem que estão no mundo espiritual, já que eles, para eles, a matéria física, para eles, é tão importante porque eles sentem dores. Por que os espíritos sentem dores? Porque eles lembram das dores de quando estavam encarnados. Existe a lembrança. Então, o diálogo sempre existia. E Dona Ivone se esmerava, contava sobre Jesus, que Jesus curou a tantos, que Jesus curou Maria de Madalena, que Jesus achou que Saulo era o vaso escolhido dele. Então, nesse dia que Dona Ivone falou isso tudo para Pedrinho, Pedrinho disse assim, mas, Sinhá, se eu pudesse ter vivido na época desse Jesus, talvez eu pudesse ter ficado bom, talvez Jesus tivesse me curado. Aí a Dona Ivone diz, olha, na realidade, você já está sendo curado. Ele disse, mas como? Ela disse, porque você já ouve, você já está se sentindo melhor. Ele disse, realmente, eu estou me sentindo melhor. Por quê? Porque a Dona Ivone conversava com ele com carinho. Como se faz na reunião mediúnica e como se faz no atendimento, aspas, fraterno das casas espíritas. Nós não podemos fazer diferente entre o encarnado e o desencarnado. O ideal, no meu ponto de vista, é que comecemos no atendimento fraterno aos encarnados, antes de ir dialogar na mesa mediúnica. Porque quando se aprende a lidar com os encarnados, você já vai ajudar aos desencarnados com mais capacitação. Foi isso que Dona Ivone fez. Dona Ivone tinha uma casa, e aí eu sei que o Hélio sabe talvez isso melhor do que eu, era uma casa que era de uma pessoa que cuidou dela, que recebia as pessoas que ficavam lá, que era um alojamento. E Dona Ivone aprendeu com essa família a poder fazer isso. Então, ela tratava das pessoas do ponto de vista material. Quando ela descreve a sua mediunidade, o que acontecia, ela está justamente repetindo o aprendizado que ela teve. Então, Pedrinho se queixava sempre, Dona Ivone escreve, mas ele gostava de se queixar. E ela pergunta para ele, você não quer, realmente não quer ir ao médico? Ele disse, mas eu já disse à senhora, quem vai cuidar das minhas coisas? Ela disse, eu cuido. Ele disse, mas como? Ele disse, não, você vai ao médico, eu tomo conta disso tudo, das suas espigas, das suas galinhazinhas.
Porque ele, meus amigos, ele foi conquistado pela Dona Ivone. Dona Ivone, nos dias que ela tocava no piano, né, Beethoven, e ele, a sonata de Beethoven, e ele ficava escutando. Vocês imaginam a cena? Dona Ivone encarnada, no semitranse, é o espírito tão materializado pelos seus pensamentos que era como se tivesse dois encarnados, a Dona Ivone e Pedrinho. Daí nós lermos a questão 22 do Livro dos Espíritos, porque existem tipos de matéria que nós não conhecemos. E aí a Dona Ivone, no dia seguinte, Charles chegou para ela e disse: e aí, como é que está? Ela disse: eu já o amo. É como se ele fosse um filho que eu tivesse abraçado. Mas ele disse: vocês ficaram amigos, mas eu vou trazer alguém para te ajudar. No dia seguinte, chegou um espírito dizendo assim: eu vim, amando dos espíritos superiores, te ajudar a lidar com Pedrinho. Eu me chamo José Evangelista. Esse José Evangelista era um negro também, escravo, tinha sido escravo de colônia africana, mas tinha vivido no Brasil. Então, ele disse para ela: eu vim ajudar porque a senhora já está muito cansada e já fez o suficiente para tirar Pedrinho daquele modo que ele estava, porque agora ele já está aceitando algumas coisas. Porque Charles disse a Dona Ivone: a sua obrigação como ajudante da espiritualidade superior é tirar Pedrinho da materialidade. Ele tem que deixar esse amor para os bens materiais, porque ele já está no mundo espiritual. Aí esse José Evangelista disse: eu venho conversar com Pedrinho. Então ele se vestiu de branco, mas ele tinha a cor negra. Qual cor negra? Ele tinha plasmado no perispírito, nos dias de Dona Ivone, a cor negra. Então ele foi para conversar com Pedrinho. E ele disse: Pedrinho, eu vim aqui para te ajudar. Eu vim aqui para saber se você realmente quer ir ao médico. Como ele já tinha sido abraçado por Dona Ivone, ele eu acho que eu posso ir ao médico, sim. Ela, disse para Dona Ivone, ela vai tomar conta das minhas coisas. Mas ele não ficou muito animado, porque ele queria ficar bom e voltar para tomar conta das suas coisinhas, que não pertenciam mais a ele, porque ele já era espírito. Aí José Evangelista disse para ele: ok, eu vou fazer o seguinte, eu gostei tanto dos arredores, de tudo isso que está aqui, mas tem uma coisa que eu queria fazer um negócio com você. A sua fazenda é a melhor para mim. Eu queria comprar a sua fazenda. Você me vende a sua fazenda? E o espírito disse: vender? Vender minha fazenda? Mas o que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer depois que eu vier do médico bom? Isso não tem importância. Pode demorar muito tempo. Se você vender minha fazenda, quando você voltar, já vai estar tudo mais bonito. Quem sabe que você não pode comprar outra coisa. Eu compro a sua fazenda. E pegou o espírito, José Evangelista, tirou do bolso umas notas e mostrou para ele: está aqui, ó. Esse é o pagamento que eu quero te dar da sua fazenda. E ele aceitou, meus amigos.
Ele aceitou vender a fazenda e ir para o médico. A conclusão que a dona Ivone faz dessa obra é muito linda, porque ela disse: 2 espíritos foram atendidos. Um suicida que sofria muito, porque a formicida tinha ido da boca até o esôfago. E como eles estavam ali, o parente dela, C, tinha todos os sintomas do espírito da formicida. E quando o Pedrinho foi embora, o C, o parente da dona Ivone, teve que ir para o médico mais vezes e não conseguiu operar naquela época, ele teve medo. 1 ano depois, 2 anos depois, ele operou e ficou bom. Por quê? A comunhão que se fez dele comprar aquela casa, consertar, sem os olhos verem o que realmente tinha lá, fez com que ele ficasse doente. Então, eu queria aqui fazer algumas colocações. Primeiro, deixa eu beber uma aguinha, porque eu estou um pouco com alergia hoje. Isso acontece com todo mundo. Nós vamos a uma festa, nós vamos ao cinema. Agora não podemos ir, né? Mas íamos ao cinema. Nós compramos uma casa, nós visitamos alguém e nós não vemos a ambiência espiritual. Então, quando C comprou a casa, demoliu, reformou, ele não sabia os espíritos que lá estavam. Então, precisou de que Dona Ivone fosse ajudar. A pergunta que eu faço para todos vocês que estão ouvindo é a seguinte: isso é comum? Vocês acreditam que ainda hoje a pessoa pode adquirir um imóvel, alugar um imóvel e não conseguir ter saúde naquele imóvel? Isso acontece hoje. As pessoas ficam doentes e não sabem por que estão doentes. Às vezes as pessoas ficam muito doentes e não sabem por que ficam doentes. Segundo, como o mundo espiritual superior utiliza, eu vou usar as palavras da Dona Ivone. A Dona Ivone diz assim: como o mundo espiritual superior pode me usar, uma ex-suicida, para abrandar as dores de um espírito que morreu porque o patrão dele, o dono daquela fazendinha que ele vivia, é que dava, ele tinha uma venda grande, é que dava, ele comprava as coisas, a comidinha dos franguinhos, o material para regar a sua horta. E quando ele ficou doente durante 3 meses, ele comprava fiado. Quando chegou um dia, esse homem chegou lá, tirou ele da cama, tirou o Pedrinho da cama, botou nessa esteira, pegou tudo da casa dele, inclusive os animais, a horta, e levou, e deu para todo mundo. E levou para ele, porque disse que ele estava devendo muito dinheiro a ele. Como ele ficou desgostoso, sem comida e dormindo no chão, ele já estava com um problema de rins, já estava com câncer, e aí morreu
de fome e de frio. Então, o Pedrinho, ele não quis sair de lá com raiva do seu Romano, justamente esse homem que ele diz que fez com que ele sofresse muito, porque ele ainda estava vivo. A pergunta é, por que? Eu estou perguntando para todos vocês, inclusive para o Hélio Ribeiro. Por que um suicida, que é uma das maneiras mais difíceis de você sair da vida, pode ser atendido numa reunião mediúnica e o Pedrinho a Dona Ivone foi orientada que não fizesse, que não ele pudesse ser levado para uma reunião mediúnica. Por que vocês acham que o Pedrinho podia ser atendido numa reunião mediúnica e, desculpe, que o Dadão podia ser o suicida podia ser atendido numa reunião mediúnica e o Pedrinho, que não tinha suicidado, não poderia ter sido atendido. O que vocês acham? Vocês têm o chat aqui, ó, para responder. Também pode responder levantando a mão, que aí alguém abre o microfone e responde. Quem quer? Quem quer responder? O Carmen. Hélio Ribeiro levantou a mão. Carmen, não seria o caso dele não ter condições e o esclarecimento necessário para sair dali daquele local? Isso fazia necessário por carinho, por atenção ao estado mental dele ser atendido naquele próprio local para o processo de convencimento, como foi bem lento. É um caso realmente peculiar. Foi um caso de uma doutrinação de meses. É que eu acho que ia levar muito tempo. Então, ele ia sofrer muito, né? E nenhuma casa espírita, né, ia conseguir fazer um trabalho desse consecutivo. Então, o espírito Charles, o benfeitor, orientou a Dona Ivone que ela fizesse num semitranse, para que ele entendesse que ela tinha um corpo igual ao dele e ela pudesse atender ele com muito amor. Veja, meus amigos, isso é algo tão espetacular que pertence a esse livro, Recordações da Mediunidade. Que mediunidade exuberante é essa da Dona Ivone? Que ela pode conversar, abraçar esse espírito tão materializado que estava. E pode ajudar a que ele conhecer Jesus, aceitar, pedir até que ele queria. Se tivesse na época de Jesus, ele seria curado. Quer dizer, a Dona Ivone mudou o painel mental desse espírito com carinho, com amor. Agora, será que nós, espíritas, de carteirinha, nós teríamos essa paciência, meus amigos? Ou será que nós já iríamos dizer, você já morreu? Claro! Mas como? Isso aí já acabou, a casa é outra. Você não sabe que você já morreu? Então vejam a peculiaridade da Dona Ivone e esse mundo espiritual trazendo o João Evangelista para fazer um comércio com o espírito, de espírito para espírito. Toma aqui o dinheiro. E ele pegou o dinheiro. E botou no seu casaco roto e foi se dirigindo junto com João Evangelista para o suposto médico. Quando o Hélio me pediu, eu fiquei pensando, por que será que o Hélio pediu, né? O Hélio disse, Carmen, você quer fazer esse estudo? Porque eu acho que eu nunca, com esses detalhes, nem a obra de André Luiz tem esses detalhes do semitranse, de haver a troca do comércio. A Dona Ivone questionou. Mas, olha,
José Evangelista, você acha isso correto? Você comprar uma coisa que não existe? Ele disse, pois é correto, porque se não existe eu posso comprar. Então, José Evangelista mostra a ela que para se utilizar a caridade com amor, algumas coisas são lícitas, desde que não se extrapole a moral. Então, quando ele quis comprar aquela propriedade, ele sabia que a propriedade já não existia mais. Então, por isso que ele pôde comprar. Porque se realmente a propriedade existisse, ele estaria fazendo um gesto falso. E aí a Dona Ivone termina o capítulo que eu queria ler para vocês, se vocês me permitem. O que ela fala sobre isso? Ela diz: graças à enfermidade de C, o infeliz suicida obteve alívio imediato. Grande prova que ele teve. E também combatemos os complexos psíquicos que nós mesmos temos dificuldade de corrigir. Então, o que a Dona Ivone nos diz é um conselho. Cuidado para você saber o que é luz e o que é sombra. Para quando passar para o mundo espiritual, a gente não levar a vontade de continuar com os bens materiais. Porque ele quis continuar com a hortinha dele, mas ele quis também porque ele teve ódio do seu Romano. E o seu Romano, não é? Ele nem sabe do seu Romano. E ele até disse, nos estudos da Dona Ivone, eu até fiz mandinga para matar ele, mas ele tem o corpo fechado. Aí a Dona Ivone diz, mas isso não está certo. Quanto mais se ama, mais se consegue aliviar o processo do outro. E ela diz, além disso, todos os homens são servos espirituais. Então, ela está falando dessa propriedade da gente poder ajudar. E ela diz assim, eu achei isso lindo aqui. Ela diz assim, deixa eu achar aqui. Ela diz assim, todos nós, essa parte aqui que eu achei lindo, olha só, desculpa, é que eu perdi aqui. Ela diz assim, eu não preciso ler que eu sei. A mediunidade feita com carinho, ela vai atingir o seu alvo. Então, ela está dizendo para nós, não é? Está dizendo para nós, olha, vocês médiuns, utilizem o dom que vocês conquistaram com carinho e com amor, porque o carinho e amor vai permitir que todo o trabalho de vocês seja frutífero, mas também seja aceito pelos espíritos superiores. Isso é muito importante, porque a gente vê, muitas vezes, sai na mídia, e a gente tem as obras do Manuel Filomeno de Miranda, mostrando trilhas de libertação, né? Tem casos e casos de médiuns que querem cobrar, né? De médiuns que não estudam, e a Dona Ivone diz, todos somos médiuns, mas médiuns espíritas, poucos. Porque para sermos médiuns espíritas, nós temos que estudar. Então, a obra da Dona Ivone, como vocês sabem, é rica de detalhes. Mas esse livro é muito bom, né? E esse é chamado o caso Pedrinho, né? O caso Pedrinho. Porque mesmo que tenha um Adão suicida, ele foi levado para
a colônia e a gente não sabe. Mas a dona Ivone descreveu com detalhes o caso Pedrinho. Aí, Hélio, eu agora estou aberta para perguntas e eu gostaria que as pessoas perguntassem. Se eu não souber responder, o Hélio responde para vocês. Ô, Carmen, eu gostaria de ressaltar uma coisa que eu gostaria de ouvir você falar um pouquinho mais. É essa questão do Pedrinho não descobrir que ele estava desencarnado. Ou seja, a naturalidade do fenômeno. Muitos morrem de medo de morrer. Pedrinho estava desencarnado e não sabia. Influência, essa troca de fluidos. Pedrinho se sentiu incomodado do parente de Dona Ivone estar lá. Aquela presença daquele outro companheiro, Adão, desencarnado pelo suicídio, assim como Pedrinho também estava lá. O parente dela só veio a ter melhoras depois que o suicida saiu, já melhorou. Pedrinho mas foi depois, depois quando o Pedrinho foi embora, quando todos foram Ou seja, embora... Então ele exerceu uma influência. Claro, claro. Então conta pra gente sobre a influência. Porque justamente é a questão 22, né? É uma questão fluídica. Porque, veja, o Pedrinho... Você está com microfonia aí no seu microfone. Acontece o seguinte, quando você, no caso de Pedrinho, né? Quando você gosta muito dos seus bens materiais, e ele já estava doentinho, vou falar do caso Pedrinho, ele já estava doentinho, ele foi morrendo aos poucos de inanição. Então, a doença dele, para ele, que teve uma fixação na matéria, de raiva do seu romano, de querer continuar com seus bens materiais, ele olhava para ele e continuava igual. Ele não sabia que ele tinha mudado. Então, a dona Ivone fala, a fixação mental na matéria faz com que o campo mental dele permita que ele possa andar, que ele possa ver tudo naquele padrão que ele montou. É um padrão que muitos espíritos têm, não é só o Pedrinho. Na reunião mediúnica, a gente vê que os espíritos chegam dizendo, cadê meu ouro? Eu vou matar ele. O espírito tem o revólver na mão. Ele está tão materializado que ele segura o revólver. E nós sabemos que quando o espírito é mais sutil, que ele não segura o revólver. Então, esses espíritos que estão tão materializados, eles não sabem que morreram, porque eles continuam respirando. E, como eu disse, eles continuam sentindo as dores. Ele tinha mal-estar, o pé dele doía, ele tinha frio, ele tinha fome. Isso é muito triste, meus amigos. Sabe por quê? Porque esse caso é especificamente para nós espíritas e muito para nós que trabalhamos em reunião mediúnica. Porque deve ser muito triste para os amigos espirituais nos verem trabalhar na reunião de mediúnica anos e desencarnarmos e termos de ser atendidos na mesma reunião mediúnica que nós trabalhamos. Ou pior, que nem voltei, o irmão Jacó, que desencarnamos e queremos chegar numa reunião mediúnica e o nosso fluido é tão desconcertante que ele, Frederico Figner, não conseguiu encontrar um médium que pudesse recebê-lo por muitos motivos. Primeiro, que olhava para ele e achava que ele era um suicida. Segundo, que a vibração dele era uma vibração muito desconfortante para os médiuns. Mas só Francisco Cândido Xavier é que conseguiu dar a passividade para que ele pudesse, como ele prometera, dizer, a vida continua e eu não morri, eu estou vivo.
Então, Mário Ribeiro, isso é um recado que a Dona Ivone manda para nós, que não sejamos nós aqueles que estudamos o Evangelho, que estudam a mediunidade, porque o mundo de Mamon é um, o mundo espiritual é outro. Nós temos que aprender que somos espíritos, estamos na carne. Valorizamos, valorizo o meu cabelinho, o meu lencinho, né? A gente gosta. Nós, mulheres, gostamos, não é verdade? Estou vendo aqui minha amiga Adília com os óculos todo bonito, de cordãozinho. Nós gostamos de nos enfeitar. Mas não podemos gastar o nosso dia todo no enfeite. Nós temos de tomar conta desse espírito que está revestido pelo perispírito e seguirmos no nosso campo vibratório. Porque a finalidade, meus amigos, a finalidade da reunião mediúnica é uma só. A finalidade da reunião mediúnica é uma só. Qual é? É fazer com que os espíritos entendam que eles não estão mais na matéria, que eles estão na quarta dimensão. Essa é a finalidade da reunião mediúnica. É mostrar aos espíritos que eles têm que seguir um outro caminho, eles não podem ficar no mundo dos homens, porque eles já estão na parte espiritual. Então, essa é a dificuldade do Pedrinho. Entendeu? O Pedrinho não conseguia ver isso, porque ele estava muito amargurado. A Joana de Ângeles, que trabalha, que é a benfeitora do Divaldo, ela diz: não carregue mágoas, porque a mágoa vai fazer uma monoideia, como sentimento de culpa. Então ele ficou magoado. Como é que aquele senhor tirou tudo dele? E aí ele ficou com aquela ideia fixa. Eu vou reaver, eu quero isso, eu quero aquilo, mas é sempre nos bens que ele perdeu. Fala, Hélio Ribeiro. Tem duas perguntas no chat aí. Dá uma olhadinha. Maria do Nascimento. Maria do Nascimento. A paixão materialista tem como regra essa dificultar ou perceber que desencarnou? Podemos acreditar que existe exceção? Sim, podemos acreditar que existe exceção. Mas, na maioria das vezes, os espíritos materialistas, ou aqueles espíritos que não têm religião, eles querem continuar com o mundo que eles conhecem, não é? O mundo que eles conhecem é o mundo da matéria. Eles não conhecem outro mundo, eles nunca estudaram outro mundo. Eles nem sabem que possa existir, porque eles acham que a vida acaba no túmulo. Quando a gente acha que a vida acaba no túmulo, você morreu, mas você não sabe que morreu. Porque você olha e você vê, porque você não acredita que exista outro mundo, você vê o mundo que você viveu. Devem ter exceções, mas a maioria é a regra geral. Aquele que é mais materialista, ele continua. Entretanto, de uma maneira geral, a gente pode dizer o seguinte: às vezes um materialista inteligente, entre aspas, ele é mais fácil de ser convencido do que um qualquer que seja um religioso ferrenho, porque você tem que desfazer o conceito religioso dele. Então, o materialista, você pode usar Jesus, mostrar o Lago de Genezaré, na reunião mediúnica, ele vai sentir o cheiro, ele vai sentir a vibração do Lago de Tiberíades, e ele vai se sentir melhor, e vai ter certeza que ele está num mundo diferente. Agora, quando você tem um espírito que ele é religioso, mas de uma religião que não aceita o espiritismo, que não aceita certas coisas, que acha que tudo é do demo, você tem que fazer duas coisas. Convencer a ele que ele pode seguir o caminho dele, mas também desfazer conceitos que ele tem errado. Viu, Maria do Nascimento?
Às vezes, é mais fácil você convencer um materialista do que um religioso que entende da maneira muito errada. E aquilo está arraigado na sua memória. Quer acrescentar alguma coisa, Hélio Ribeiro? Pode acrescentar. Eu gostaria só que você, já caminhando para o encerramento, eu gostaria que você falasse, por favor, sobre esse laço que liga Dona Ivone com Maria de Nazaré. Esse trabalho enorme que a Mãe de Jesus faz e que ela relata com tanto carinho, e depois também ela escreve muito sobre a Mãe de Jesus. Esse trabalho que a Mãe Santíssima faz perante os sofredores. E, em seguida, você podia, por favor, se dirigir àqueles que estão nos assistindo e que estão passando pelo luto, estão passando pela prova de terem perdido alguém pela própria pandemia ou de outra doença, mas que resolveram assistir essa noite a sua fala e que gostaria de uma palavra consoladora. Por favor, fale sobre Maria de Nazaré e depois console, daquele jeito que você sabe fazer carinhoso. Eu acho que é assim. A Dona Ivone, ela foi suicida mais que uma vez. Então, ela, diferentemente dos suicidas, porque tem as exceções, como me perguntou a Maria, é que nem todos vêm com os problemas físicos. A Dona Ivone não veio com problema físico, mas ela veio com o mundo, com o seu perispírito diferenciado, né? E ela, desde os primeiros dias, 20 e poucos dias, ela foi dada como morta pelo processo da letargia ou catalepsia. Eu acho que é letargia, mas alguns acham que é catalepsia. A Dona Ivone também acha que é letargia. Então, a sua mãe rogou para Maria de Nazaré, achando que ela não estava morta. E isso fez com que a família da Dona Ivone sempre contasse esse caso para ela. Então, a Dona Ivone cresceu sabendo, aspas, que Maria de Nazaré a ajudou. Esse é um ponto. O segundo ponto é que quem é Maria de Nazaré? Esse é o ponto principal. Maria de Nazaré, ela tem que ter sido um espírito de altíssima envergadura espiritual para poder ser a mãe de Jesus. Então, nós não entendemos quando a Igreja Católica fala de Maria de Nazaré com mais carinho, às vezes, até do que Jesus. Porque que espírito é esse que receber no seu ventre o governador do planeta? Porque em que pese as pessoas que acham que o corpo de Jesus é fluídico, Jesus, o Cristo de Deus, o Espírito puro, ele se fez carne. Ele nasceu igual a nós. E o seu nascimento foi de um espírito que o recebeu, que deu o seu fluido, que deu o seu leite para ele. E que viveu aqueles 9 meses deixando aquele ser crescer na sua barriga. Quando Jesus resolveu nascer, ele escolheu Maria e José. Quando ele Jesus descobriu, ou sabendo, eu vou dizer descobriu, mas não é descobriu, sabedor da quantidade de espíritos que se suicidavam, ele pediu a Maria, a sua mãe, que cuidasse deles. O que Maria poderia fazer para esses espíritos sofredores? Plasmar no mundo espiritual algo
que pudesse dar a esses espíritos a certeza do amor de uma mãe. Então, Maria escolheu vários espíritos para que ela pudesse fazer uma mansão espiritual para atender esses espíritos que saíram da encarnação pela porta do suicídio. Então, ela fez um hospital, ela fez uma universidade, ela fez um local que acolhia eles no sofrimento, para que depois eles pudessem, a partir da sua vontade de sobreviver ao sofrimento, ser atendidos, ser levados para o hospital. Então, o amor de Maria é o amor, depois do de Jesus, o melhor do planeta Terra. Primeiro Jesus, porque governa, é o Cristo de Deus. Depois o de Maria. Então, quando a Dona Ivone se utiliza de Maria, é porque com certeza a Dona Ivone conheceu Maria na colônia de suicidas. Porque ninguém pode escrever, viu, Hélio Ribeiro? Ninguém pode escrever com os detalhes que ela escreve, Memórias do Suicida, se não tivesse passado por lá. Então, quando Dona Ivone passa por lá, ela realmente conhece Maria de Nazaré. Então, eu queria dizer o seguinte, que suicida ou não, é Maria, o Espírito, que trabalha mais fortemente para Jesus. Então, as pessoas que tiveram seus parentes, seus amores, voltando para o mundo espiritual, não se desesperem. É triste, em especial no coronavírus, que você nem pode se despedir dos seus entes queridos, mas ninguém morre. Se não existe morte do corpo físico, existe vida em abundância no mundo espiritual. Os Espíritos do Senhor, como nos diz o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, são as vozes do céu que vêm cantar hosanas para nós, que vêm ajudar aqueles que estão saindo da carne. E os parentes e os amores que ficaram encarnados os podem ajudar com preces todos os dias. A melhor coisa que se pode fazer para um ente querido que partiu é orar para ele, mas não querer que ele volte, porque ele não vai voltar. Não também querer que se pedindo, meu filho, meu marido, minha filha, minha esposa, queria tanto. Quando a gente faz isso, o espírito que está dormindo, a gente faz uma conexão mental e ele acorda, e ele quer voltar e não pode. O espírito sofre. Então, o ideal é que a gente agradeça a Deus ter convivido com aquele ser amado, mas que rogue a Deus que o encaminhe para o lugar que ele agora tem que viver. Porque nós ficamos encarnados e os espíritos têm um lugar especial no mundo espiritual. Não sabemos onde, cada espírito vai para um lugar. Então, nessa hora, a prece a Maria, ela é de grande significância no mundo espiritual. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ele fala de uma prece refratada. O que quer dizer isso? Né? Que uma filha orou para que a sua mãe pudesse atendê-la. Orou com tanto fervor
que os espíritos coordenadores das preces na colônia Nosso Lar disseram: a mãe dela não tem condições de ajudar ela, mas a sua prece passou da mãe, foi lá para o alto, foi para os espíritos mais superiores. E eles vieram ajudar aquela pessoa. Então, as nossas preces, as nossas orações de amor, de carinho, de agradecimento, sem questionar por que não fez isso, mas dizendo: que bom que você esteve aqui, nós vamos nos encontrar lá na frente, segue seu caminho. Esse luto fica leve e o espírito vai seguir a viagem. Mas, com certeza, a mãe de Jesus, que na cruz, né, Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho, cedendo Maria a maternidade na terra, é ela que vai nos ajudar em todas as horas. Em especial, as horas mais difíceis é quando nós entregamos a Deus o ente querido que viveu conosco um certo tempo. É assim que eu penso, Hélio Ribeiro. Muito obrigado, Carmen. Eu agradeço muito, Carmen Silveira, por essa 1 hora que nós passamos juntos aqui. É uma experiência muito boa estudar e aprofundar o estudo da obra da Dona Ivone Pereira. Antes da prece, para encerrar, nós gostaríamos de lembrar que na sexta-feira teremos uma aula extra. O nosso companheiro Francisco Ferraz, de Curitiba, Paraná, irá nos trazer o assunto a justiça divina e a lei dos homens. E é muito apropriado face a esses momentos em que vivemos, aonde muitas vezes os homens querem se fazer de Deus, determinando a morte de seres indefesos, como são os bebês, em nível ainda dentro do útero. Então, todos são convidados às 19 horas, sexta-feira. O convite seguirá pelos meios de grupos de WhatsApp que você recebeu esse convite. Então, sexta-feira que vem, às 7 da noite, uma aula extra com o nosso companheiro Francisco Ferraz, que já falou terça-feira aqui, quando ele contou um caso muito lindo daquela senhora. A você, Carmen Silveira, nossa eterna gratidão, e nós teremos a oportunidade de estudar mais uma vez juntos. Um pouco mais à frente, você já tem cadeira cativa conosco, você cativou a todos nós, e nós estamos muito felizes pela oportunidade de tê-la conosco mais uma vez. Só quando eu estiver encarnada, tá? Depois eu sigo viagem, tá? Tá bom. Nós não vamos chamar você de encarnada, não. Só se você vier espontaneamente. Vamos então à oração. Senhor Jesus,